Já em Bebedouro, a Câmara rejeitou as contas da Prefeitura referentes a 2013. Agora, o chefe do Executivo pode ficar inelegível por 8 anos. É possível recorrer da decisão. As contas da Prefeitura de 2013, reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, mais uma vez foram rejeitadas. Desta vez pela Casa de Leis, e foram várias as irregularidades apontadas. Foram feitas várias irregularidades, inclusive a execução financeira orçamentária, o déficit financeiro de 2013, 17.800.000, e também os encargos sociais, que é dos funcionários municipais, do SASEMB, que já existe hoje também um inquérito hoje no Ministério Público sobre os 22 milhões, que isso já está em déficit com o prefeito não repassa para nós. Ao todo foram 7 votos a favor do prefeito e 4 contra. Como Fernando Galvão precisava de 2/3 para anular os efeitos do tribunal, a decisão do TCE foi mantida. A Câmara de Bebedouro sempre teve por costume manter a decisão do parecer do Tribunal de Contas. Até porque é um parecer estritamente técnico e que precisa de uma análise muito profunda para que alguém possa contestar um parecer desse tipo. Nas ruas, a população comemora, já que entende que a postura da Câmara revela interesse pela transparência e, acima de tudo, vontade de atuar pela comunidade. Representa a má administração do governo, né? Porque o Tribunal de Contas ele é um órgão técnico. 2 mais importantes, né, foram o não repasse dos 22 milhões, né, ao SASEMB, e a falta de pagamento de precatórios, né? Era esperado que todos votassem a favor do Tribunal de Contas por conta da transparência. Todo mundo hoje está lutando pela transparência na política, por conta de tanta corrupção, de tanta coisa feita debaixo do pano. Ainda cabe recurso, mas segundo os vereadores da oposição, além de o prefeito poder ficar inelegível por até 8 anos, o Tribunal de Contas já rejeitou as contas de 2014 em primeira instância e o Ministério Público também apura possível ato de improbidade administrativa. Tem apontamentos que podem complicar, inclusive, a aposentadoria futura dos servidores municipais, por exemplo, como não repasse da contribuição do SASEMB, que é o Instituto Municipal de Previdência. Até o Ministério Público já abriu uma ação civil pública de improbidade contra o prefeito pelo não repasse. Tota foi um dos vereadores que votaram a favor do prefeito. Ele não concorda que o chefe do Executivo tenha agido de má fé. Vendo os apontamentos das contas do prefeito Fernando em 2013, não houve dolo, não houve corrupção, não houve má-fé, não houve desvio de verba, não houve nada de ilícito que poderia comprometer a gente votar a favor do Tribunal de Contas. Já o diretor jurídico da Prefeitura também informou que o prefeito Fernando Galvão não corre o risco de inelegibilidade, tampouco será condenado pelo Ministério Público e não deve se preocupar com as contas de 2014. Na verdade, é um dever funcional do Ministério Público investigar, mas isso não significa que seja um ato de improbidade. Não há que se cogitar em inelegibilidade. Tanto, como eu disse, já em 2014, o prefeito conseguiu regularizar a situação dos precatórios e da Previdência aqui no município de Bebedouro. As contas de 2014, na verdade, ainda não têm um julgamento definitivo, ainda são objeto de reexame no Tribunal de Contas. Davi Florim, de Bebedouro, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene. Bom, Púcio, o fato chama a atenção porque essa decisão não é muito comum ser tomada de reprovar contas nas câmaras municipais. Boa tarde, doutor Damião. Essa é uma atitude que transmite mais confiança à população? Boa tarde a você e a todos que acompanham o Jornal da Clube. É o papel da Câmara Municipal, dos vereadores, analisarem as contas da Prefeitura Municipal. O Tribunal de Contas deu parecer pela rejeição das contas. Os vereadores, depois do processo interno de avaliação, de verificação, eles entenderam por bem acompanhar a decisão do Tribunal de Contas, rejeitando as contas da Prefeitura de Bebedouro no exercício financeiro de 2013. Mas, afinal de contas, o prefeito está ou não inelegível por 8 anos? Essa questão deve ser interpretada de uma forma bem cautelosa. Pela lei da ficha limpa, ele estaria, em tese, inelegível. Só que essa inelegibilidade não é absoluta. Vai depender do caso concreto. O judiciário deverá analisar se ocorreu dolo, má-fé,
prejuízo aos cofres públicos e se essas irregularidades que ensejaram a rejeição de contas são de natureza insanável. E de que maneira essa decisão de reprovar as contas pode afetar a política de Bebedouro? Sem dúvida, é uma situação até excepcional, porque na maioria das vezes a Câmara acaba aprovando as contas do Executivo Municipal e muitas vezes em posição contrária ao próprio Tribunal de Contas, deixando claro que a competência pela Constituição Federal, competência para julgar as contas das prefeituras municipais é da Câmara. Os próprios vereadores têm essa competência. O Tribunal de Contas é um órgão técnico que faz análise técnico-jurídica das contas das prefeituras. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco nós vamos mostrar que está mais caro trafegar pelas rodovias da região. Os motoristas reclamam do aumento no valor do pedágio. Pucci. Queiximene.